é formado pelo Seminário Batista Independente, adquiriu também especialização em apologética pelo Instituto Cristão de Pesquisa, o ICP, também trabalhou lá por 5 anos. Também é formado em exposição bíblica pelo Prega Palavra. Atualmente cursa também mestrado em divindade na Escola de Pastores da PIBA, da Primeira Igreja Batista de Atibaia. E é o diretor também operacional do Pregue a Palavra e pastor da equipe da Primeira Igreja Batista de Atibaia, numa congregação, uma localidade chamada Terra Preta, que é em Atibaia mesmo, né? Pertence lá a Atibaia. Então esse é o homem que, pela graça do Senhor, o Senhor nos trouxe para falar nessa noite, através dessa parceria com o Prega a Palavra, que vai acontecer o treinamento dos professores ali em Guaibim. Então, pastor André, seja muito bem-vindo e que o irmão possa ficar à vontade para nos falar através da palavra. Vamos orar pelo pastor André, nesse instante, baixe sua cabeça. Senhor Deus, obrigado pela vida do pastor André mais uma vez. Agora ele vai ser instrumento do Senhor para expor a palavra. Que o Senhor possa usá-lo nesse momento, para a glória do teu nome, que a palavra tenha espaço em nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, pastor. Deus abençoe. Obrigado. Irmãos, graça e paz. Amém. É uma grande satisfação estar aqui com vocês nessa noite. Eu sou paulista, nasci em São Paulo, mas tive o privilégio de ter uma mãe baiana, de Jequié, e casei com uma esposa baiana. Eu vim buscá-la aqui na Bahia para casar. Quando eu noivei com Simone, ela morava em Feira de Santana, ela é filha de Feira de Santana, e eu me recordo que eu liguei para o meu sogro, eu morava em São Paulo, nós nos conhecemos lá por intermédio da família dela, e começamos um namoro por telefone. Naquela época era orelhão com ficha, eu não sei se vocês se recordam disso, talvez os mais vão se recordar desse fato, né? Mas eu gastava muitas fichas, eu comprei muitas fichas para ligar aqui para a Bahia, para a Simone. E a minha última ligação para a Bahia foi quando eu consegui me libertar do meu sogro e falei para ele o seguinte, eu falei, olha, eu gostaria muito de casar com sua filha. E ele me disse o seguinte, meu filho, minha filha não é uma carta que eu coloco no correio aqui e chegue aí em São Paulo para você. Se você quiser casar com ela, você vem até aqui a minha casa. Então foi a primeira vez que eu vim à Bahia, isso em 1999. Veja como eu casei cedo, gente, eu não sou velho, eu casei cedo. Em 1999, em 2000, pela graça de Deus, nós nos noivamos, em 2001 nos casamos, e esse enlace matrimonial já de 18 anos quase, temos 2 filhas, Isabela de 14 e Helena de 7 anos. Então, orem por nós, ter 2 filhas hoje não é fácil. Eu preciso muito da graça de Deus, porque é um grande desafio, viu? Aquelas 2 ali realmente é desafiador. Irmãos, eu não quero tomar muito tempo, mas gostaria de ir direto à palavra de Deus e convido que você abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós vamos estudar nessa noite o capítulo 6, versículos 11 até 18. Obrigado, pastor Francisco, pela oportunidade. Eu vim aqui, estou aqui na Bahia nessa ocasião. Saímos de São Paulo hoje às 5 horas da manhã. Chegamos agora já na parte da tarde, aqui em Santo Antônio de Jesus. Nós viemos justamente pelo treinamento do Prega a Palavra que vai acontecer em Guaibim, como o pastor Francisco mencionou. É o primeiro treinamento de expositores bíblicos que nós teremos fora de Atibaia, no nosso treinamento anual. Então, nós carecemos de muitas orações e desde já eu quero agradecer a essa igreja publicamente por todo o investimento, pela instrumentalidade da vida de vocês, de liberar o pastor de vocês para esse treinamento, para fazer parte do Prega a Palavra, e também por investir recursos próprios e levantar recursos para que esse treinamento aqui acontecesse, junto com a igreja do pastor Jair, Nova Aliança. Deus seja louvado por vocês e pela instrumentalidade de vocês. Nossa oração lá em Atibaia é que ele continue abençoando com toda sorte de bênçãos o seu povo que tem contribuído com esse ministério. Obrigado por isso, meus irmãos.
Gálatas capítulo de número 6, nós iremos ler versículos 11 até versículos 18, são as recomendações finais do apóstolo Paulo para os irmãos que viviam ali na Galácia. E nós vamos observar nessas recomendações finais em que Paulo, na verdade, ele resume todo o conteúdo da carta que ele estava escrevendo aos Gálatas, nesses blocos de versículos, nesses versículos finais aqui que nós temos para meditar nessa noite. E um dos temas em que Paulo vai abordar aqui é a centralidade da cruz de Cristo no nosso viver diário. Nós acabamos de cantar que Jesus Cristo mudou o nosso viver. Eu gostaria que você pensasse por um instante, processasse em sua mente, em seu coração agora, o que é mais significativo em sua vida. O que impulsiona o seu coração para que você continue sendo servo de Deus? O que faz você se levantar dia após dia e manter os seus olhos fixos em Jesus Cristo? O que traz alegria para você em estar aqui nesse momento, nessa noite, na casa de Deus, em comunhão com os irmãos, ouvindo a palavra, cantando cânticos, louvando a Deus? E o que isso significa, o quanto isso é significativo para a sua vida, o que isso de fato traz de mudanças e de alegria para o seu coração, para que amanhã você tenha coragem e disposição de se levantar e continuar olhando para Cristo Jesus como autor e consumador da sua fé. Pense por um instante. O meu desafio nessa noite, nesses 30 minutos que nós temos, é mostrar a centralidade da cruz de Cristo para mim e para a sua vida. O quanto isso de fato é importante. O quanto isso tem que permear nosso coração, tem que modificar nossa mente, tem que fazer o nosso coração bater mais forte, tem que fazer a nossa vida ser totalmente articulada dentro dessa realidade, dessa verdade. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, ele vai lembrar a igreja de Colossos que o evangelho, ele é poderoso para mudar a realidade de qualquer ser humano. E quando essa realidade é modificada, então a vida passa a ser uma vida frutífera. Uma vida que dá frutos, uma vida que é evidenciada, uma vida que é demonstrada pelo poder da graça de Deus diariamente. As pessoas, elas olharão, as pessoas enxergarão, as pessoas deixarão seus ouvidos para ouvir pessoas que têm algo para comunicar, que têm algo para dizer e que evidencia coisas boas. É o mundo que nós vivemos. E Paulo, em Gálatas capítulo 6, nesses versículos finais, ele faz isso. Eu gostaria de ler com vocês, e então gostaria de propor aqui um apelo e 3 observações para que a nossa mente seja aguçada à centralidade da cruz de Cristo. Diz assim, versículos 11. Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Aqueles que desejam ostentação exterior vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo esses que se circundam guardam a lei. Mas querem que você circuncideis para que se orgulhem de vós em rituais físicos. Mas longe de mim orgulhar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criação. Que a paz e a misericórdia esteja sobre todos que andarem conforme essa norma e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas de sofrimentos por Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Eu gostaria de processar esse texto que nós acabamos de ler com vocês. Eu acredito que nada na vida pode ser mais importante do que a causa pela qual nós vivemos. Talvez você possa dizer para mim que a causa pela qual você vive é seu emprego, sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais. Todas essas questões, elas são legítimas, elas não são erradas. Nós vivemos por coisas que nós amamos, coisas que nós defendemos, coisas que nós dizemos que são extremamente importantes para a nossa vida. Talvez alguns de vocês que estão aqui, algum de nós
não conseguimos enxergar a nossa vida sem o nosso parceiro, cônjuge, esposa, marido, sem os nossos filhos. Talvez você até já tenha passado por essa realidade e esteja sofrendo com isso. Talvez você não consiga ver a sua vida sem seus pais, sem seu emprego. Fato é que nós somos motivacional, seres humanos totalmente inclinados a motivações, motivacionados a questões, a coisas que impulsam os nossos corações a amar, defender, lutar e a viver intensamente por aquilo. Paulo ele está mostrando para os irmãos que estão inseridos aqui dentro desse contexto da Galácia justamente aquilo que deve permear o coração de cada crente no Senhor Jesus Cristo. Aquilo que deve produzir alegria, aquilo que deve fazer com que a vida de fato seja valorizada, aquilo que deve fazer com que o nosso coração pulse por aquilo, deseje aquilo ardentemente, que nós possamos de fato dizer, tem algo que eu vivo e esse algo é a cruz de Cristo. Paulo não vai poupar palavras para encerrar o seu argumento nessa carta, para mostrar essa realidade para os irmãos da Galácia. Eu gostaria que você pensasse um pouco naquilo que eu vou colocar aqui. O capítulo 5 de Gálatas, ele fala da necessidade iminente de viver uma vida pelo Espírito Santo. No versículo 16, por exemplo, Paulo recomenda os irmãos que andem constantemente pelo Espírito. Ele vai dizer que o andar do cristão é um andar que tem que ser demonstrado pelo Espírito. Nos versículos de número 18, ele vai dizer que o cristão não apenas anda pelo Espírito, mas é guiado pelo Espírito. Parece que são termos muito parecidos. Viver, ser guiado, andar. Mas na verdade são termos que têm facetas um pouco diferentes. Nós andamos pelo Espírito. E isso tem que ser evidenciado na nossa fala, tem que ser evidenciado na nossa comunicação, no nosso gesto, na maneira como nós comemos, como nós nos vestimos, na maneira como nós nos relacionamos, na maneira como nós gastamos os nossos recursos, na maneira como nós descansamos, na maneira como nós estamos vivendo a vida. Andar pelo Espírito, de fato, modifica toda a realidade do nosso viver. Mas Paulo parece que ele vai fazendo um certo progresso nas suas palavras. Primeiro ele começa dizendo, vocês devem andar pelo Espírito. Isso é um imperativo. Não é algo que nós temos oportunidades ou opções de dizer, olha, pensando bem, eu não vou fazer isso. Não, Paulo está dizendo que a vida cristã é uma vida que anda no Espírito. E aí no versículo 18 ele está dizendo que a vida que anda no Espírito, ela não apenas anda, mas ela é guiada. O termo que Paulo utiliza aqui é um termo de alguém que tem deficiência visual e está precisando de um guia para ser conduzido em passos firmes, não passos vacilantes, mas passos firmes para colocar os seus pés em lugares certos. Veja, Paulo está dizendo que a vida cristã, ela tem que ser andada pelo Espírito e tem que ser guiada pelo Espírito. E de forma muito incrível, no versículo 25 do capítulo 5, Paulo vai dizer que a vida cristã, ela é demonstrada pela vivência no Espírito. Ou seja, além de andar no Espírito, além de ser guiado pelo Espírito, eu preciso viver no Espírito. E viver para Paulo é algo que está relacionado à prática contínua da vida. Eu acordo no Espírito, eu vou dormir no Espírito. Eu me divirto no Espírito, eu compro coisas no Espírito, eu como no Espírito. Consegue processar essa informação, o que é viver no Espírito? Parece que nós colocamos uma distinção em nossa vida. Viver pelo Espírito é somente quando nós estamos reunidos na igreja de Deus. Parece que nós temos essas questões que estão sempre aparecendo em nossa mente, dizendo, olha, eu não preciso andar pelo Espírito, eu não preciso ser guiado pelo Espírito, e eu não preciso viver pelo Espírito porque eu não estou na igreja, eu não estou entre os irmãos, nós não estamos cantando, nós não estamos orando, não tem um culto aqui estabelecido para que eu pudesse expressar a realidade da minha vida no Espírito. Mas Paulo está dizendo justamente o contrário, dizendo não. Muito pelo contrário. Você precisa andar, você precisa ser guiado e você precisa viver no Espírito. E por que isso é importante no contexto de Gálatas? Porque esses irmãos estavam se desviando da palavra que Paulo tinha proclamado, que Paulo tinha dito a eles.
Eu quero recordar você, isso é muito importante para o nosso primeiro argumento que nós vamos observar nesses versículos que lemos. O capítulo 1 de Gálatas, Paulo questiona no versículo 6, por que os irmãos estão abandonando tão depressa o evangelho que tinha sido proclamado a eles. No capítulo 3, então, Paulo começa o capítulo de número 3 dizendo: ó insensato Gálatas, quem está seduzindo o vosso coração? Quem é que está fazendo com que vocês sejam tão facilmente seduzidos por coisas que estão sendo comunicadas? E então vem aquela frase que Paulo dá como uma sentença que nós conhecemos bem: ainda que eu, ou até mesmo um anjo desça do céu e proclame o evangelho além do que já foi proclamado, seja anátema. Irmãos, nós precisamos andar no Espírito, nós precisamos ser guiados pelo Espírito, e nós precisamos viver no Espírito, para não colocar os nossos pés longe da palavra de Deus. E Paulo chega no capítulo 6, então ele resume todo esse conceito de ter uma vida balizada pelo Espírito, centrado na palavra de Deus. É uma vida que está, de fato, evidenciando a centralidade da cruz de Cristo. Então observe comigo o versículo de número 11. Nesse texto aqui que nós acabamos de ler, eu quero mostrar para vocês algumas questões importantes que Paulo está propondo aqui aos Gálatas. E eu gostaria de começar pelo apelo que ele faz aos irmãos que estão na Galácia. E aí ele diz no versículo 11, nós já lemos, mas eu gostaria de reler com você. Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Eu fico impressionado com o termo que Paulo utiliza aqui, porque a ideia, vede com que grandes letras, letras garrafais, dá a entender de fato algo que você consegue ler de longe, algo que você consegue visualizar, mesmo estando a uma certa distância. Não é simplesmente uma expressão que Paulo está dizendo, olha o tamanho das letras que eu vos escrevo. Não, ele está imprimindo aqui a sua parte, toda paterna de pai, de alguém que está literalmente preocupado com esses irmãos, a ponto de dizer, vede o tamanho das letras que eu tenho vos escritos com o próprio punho. Essas letras, elas não são letras que dá para passar desapercebido. Você consegue enxergar, você consegue ler. Você pode passar uma certa distância que você vai ver o tamanho. Pelo tamanho dessas letras você vai entender o que eu estou escrevendo. E Paulo está fazendo um apelo aqui justamente para que esses irmãos fixem os olhos. Para que eles mantenham os olhos fixos na centralidade da pessoa de Cristo Jesus e de sua cruz. É o que ele vai fazer nos versículos seguintes, mas ele começa trazendo uma ideia aqui justamente de absurdo. É como se fosse um instrumento pedagógico. Eu quisesse escrever um recado para vocês e pegasse aqui um cartaz e escrevesse uma letra bem grande e apontasse para essa letra dizendo, é aqui que eu quero que vocês olhem. Paulo está fazendo a captação daqueles irmãos que viviam ali na Galácia justamente para que eles compreendessem que o olhar deles precisa estar em Jesus Cristo. Ponha isso na sua mente. Só é possível andar pelo Espírito, viver pelo Espírito, só é possível se vestir do Espírito quando os nossos olhos estão fixos em Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, ele fala justamente essa realidade lá no capítulo 12, aos Hebreus, se não me falha a memória, quando ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé, e o nosso andar precisa estar com os olhos fixos nele, na pessoa e na centralidade de Cristo Jesus. Então ele começa chamando a atenção desses irmãos, vede com que grandes letras eu vos escrevi, eu tenho vos escrevido. E o que é que ele tem escrito para esses irmãos da Galácia? Vem nos versículos seguintes, versículo 12 e versículo 13. Aqueles que desejam ostentação exterior vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo esses que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vocês circuncideis, para que se orgulhem de vossos rituais físicos. O que Paulo escreve aqui que é tão importante para esses irmãos com grandes letras, letras garrafais,
Eu gostaria que você folheasse sua Bíblia, voltasse um pouquinho, 1 ou 2 páginas, nós não iremos sair de Gálatas, mas voltasse sua Bíblia aí para o capítulo 2, versículo 16 de Gálatas. O argumento de Paulo, ele é um argumento sólido para mostrar a centralidade da cruz de Cristo, e aí ele vem dizendo no versículo 16 do capítulo 2, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Vede com que letras vos tenho escrito, que letras grandes. Nós podemos olhar para frente e para trás. Para frente está a centralidade de Jesus Cristo. Para trás está o porquê a centralidade da cruz de Cristo, ela é importante para a igreja. E Paulo responde isso no capítulo 2 de Gálatas, no versículo 16. Ninguém pode ser justificado pela obra da lei, somente pela fé em Cristo Jesus. E a fé, ela é gratuita. Ela emana da cruz, ela sai da cruz. Nós não podemos pagar pela fé, nós não podemos dar absolutamente nada pela fé. Ela foi dada para nós de forma gratuita. No versículo 12 de Gálatas 6, Paulo está acusando que os judaizantes queriam que os homens, agora que estão debaixo da nova aliança, os crentes que estavam se achegando na Galácia, passassem pelo ritual da circuncisão, para que eles pudessem então agradar a Deus. Paulo está dizendo que esses que querem que vocês venham a se circuncidar, para praticar esse ritual, eles fazem isso por 2 motivos. O primeiro, eles têm vergonha da cruz de Cristo e morrem de medo de serem perseguidos por causa dela. Veja o final do versículo 12. Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo para eles não era importante. O que é mais importante para eles é o ritual religioso. E Paulo está argumentando em Gálatas que a fé é o instrumento que leva o crente em Jesus Cristo a andar pelo Espírito. Irmãos, nós não precisamos participar mais de rituais. O preço do ritual já foi pago. Agora é a fé. É por isso que no capítulo 2, versículo 16, Paulo diz que o homem não é justificado pela lei, mas é justificado pela fé em Cristo Jesus. E que isso todo Israel tem que saber. A justiça que procede da cruz é a justiça da fé, e não a justiça da lei. Segunda observação que Paulo faz e se encontra no versículo 13. Primeiro, eles não querem se gloriar na cruz de Cristo porque eles têm medo de serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E no versículo 13, Paulo vai dizer que além de ter medo de serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, eles também queriam se orgulhar do ritual físico. O versículo 13 é um versículo muito importante para entender a centralidade da cruz de Cristo em nossa vida, pois nem mesmo esses que se circuncidam guardam a lei. Mas, entretanto, porém, fazem isso, eles querem que vocês fazem isso, para se orgulharem de vós em rituais físicos. É semelhante àquela mãe que vê o filho que está numa academia, todo malhado, e diz, meu filho tem um corpo saudável, mas moralmente, espiritualmente, ele é um homem morto. É como querer fazer essa comparação, querer achar vida em coisas que estão sendo evidenciadas aos olhos, mas aquilo que corresponde à centralidade da cruz, não existe absolutamente nada de vida. Paulo está dizendo que esses homens, em outras palavras, são inimigos da cruz de Cristo, e por isso eles odeiam a centralidade da cruz de Cristo. E é por isso, meus irmãos, que Paulo está nos convidando a observar o tamanho das letras que ele está escrevendo isso daqui. A primeira observação que Paulo faz aqui é justamente que os rituais físicos, eles não podem justificar o homem. Se você já é um salvo em Jesus Cristo, permaneça com seus olhos fixos nele. Permaneça alimentando a sua fé, porque
você precisará da sua fé para viver uma vida guiada pelo Espírito. Se você ainda não é um salvo em Jesus Cristo, não existe absolutamente nada que você possa fazer para agradar a Deus, a não ser confessá-lo como Senhor e Salvador e aceitá-lo intimamente em seu coração e viver para Ele e viver essa realidade para que a justiça imputada em sua vida seja de fato acatada por Deus, por meio de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que não existe outro termo, não existe outra possibilidade de termos uma vida centrada na cruz de Jesus Cristo. Segunda observação que Paulo faz aqui dentro dessas recordações, a primeira recordação é justamente a vida centrada na cruz de Cristo é uma vida que não é orgulhosa, ela não ostenta nas coisas da carne, ela se ostenta literalmente, ela faz a sua ostentação naquilo que é importante, na cruz de Jesus Cristo. Segunda observação que Paulo faz aqui, se encontra no versículo de número 14, eu gostaria de ler com você esse texto, que diz o seguinte: mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criatura, ou ser nova criação. Você pode ter boas razões para se orgulhar na vida. Talvez um belo de um diploma. Talvez o nome de uma família muito tradicional. Talvez recursos. Talvez experiências. Tantas coisas. Mas Paulo está dizendo que absolutamente nada nessa vida é mais importante. Longe de mim se orgulhar a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pense por um instante na implicação do que Paulo está dizendo aqui. Nós vivemos numa geração que gosta de se gabar. A nossa geração, a geração contemporânea da qual nós fazemos parte, é uma geração que gosta de se gabar. É uma geração que gosta de ostentar. É uma geração que gosta de mostrar. É uma geração que quer mostrar a superioridade. Eu não quero entrar no mérito se é certo ou se é errado isso. Eu tenho minha opinião muito pessoal e particular e bíblica sobre essa questão. Eu não vejo validade de se gabar nessas coisas. Mas é muito comum você lidar com pessoas que se gabam por causa do seu status social, por causa do nome da sua família, por causa dos seus recursos, por causa da sua origem, por causa de tantas coisas. Muito provavelmente ninguém iria se gabar na cruz, porque a cruz não é um elemento, não é um símbolo muito agradável de se gabar. Hoje, olhando para a cruz, ela tem muito significado para nós. Ela está vazia, ela não representa mais a dor, o martírio, ela representa a vitória. A cruz para nós representa a vitória porque ela está vazia, Cristo não está nela. Mas para os cristãos do primeiro século, a cruz ela era um instrumento muito poderoso que comunicava muitas coisas, principalmente de tortura. E quando se falava em cruz, ninguém gostava de pensar na cruz, porque a cruz ela era um instrumento que não era utilizado para pessoas boas. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Gálatas, diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Existia uma maldição lançada em passar pela cruz. Não era coisa boa de se passar pela cruz, e não era coisa boa de se ter a cruz como símbolo. Para pensar um pouquinho, os cristãos do primeiro século, eles demoraram de ter a cruz como símbolo do cristianismo. Era o peixe e o pão. Depois que a cruz entra, lá por volta do ano 70, do ano 80, é que a cruz vai entrar como um instrumento do cristianismo, um elemento do cristianismo. Não era muita coisa boa olhar para a cruz e dizer assim: no que você gosta de se gloriar? Eu gosto de me gloriar na cruz. Deus me livre, na cruz. Aquilo é um instrumento de tortura. Aquilo só leva pessoas à morte. Mas Paulo está dizendo nessa cultura, Paulo está dizendo para essas pessoas do primeiro século: longe de mim se gloriar, a não ser na cruz de Jesus Cristo. Nós sabemos pelo histórico de Paulo que ele era um homem muito importante. Ele, por vezes, diz que era dos maiores, ele dizia que era aquele que mais tinha zelo, ele dizia que era aquele que tinha por nascimento
a cidadania romana, a cidadania judaica. Ele era um homem extremamente, que tinha condições de se gloriar, mas ele está abrindo mão absolutamente de tudo, para dizer, longe de mim se gloriar, a não ser na cruz de Cristo Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo nos deixa duas lições aqui nesses versículos que nós acabamos de ler. A primeira, a cruz, quando nós nos gabamos na cruz, quando nós levantamos a cruz em nossa vida, nós estamos atestando a morte do mundo para nós. Em outras palavras, nós estamos dizendo que não temos mais motivos para viver para esse mundo. Em outras palavras, nós estamos atestando de fato que o mundo não é mais interessante para nós. Paulo está nos encorajando a essa realidade. Irmãos, eu sei que isso é muito difícil. Porque nós desejamos coisas. Nós temos sonhos. Nós estudamos. Nós trabalhamos duro, arduamente para poder progredir na vida, ter coisas, ter conforto. Eu sei que ser destaque é importante. Mas Paulo está dizendo que a cruz de Cristo, quando ela é erguida na vida, ela anula toda a nossa vontade de viver para esse mundo, o qual eu morri para o mundo e o mundo para mim. É isso que a cruz faz em nossa vida. Morrer para o mundo não é ser negligente com o nosso trabalho, não é deixar os nossos sonhos de lado, não é estudar e se dedicar doamente. Não, isso não é morrer para a vida. Morrer para o mundo, morrer para essa vida, é abrir mão desse sistema que nós estamos inseridos e colocar Cristo como foco. Quando Paulo diz em Gálatas 5 que podemos viver pelo Espírito, ele está dando a receita do bolo aqui. Como nós podemos conseguir viver pelo Espírito, andar pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito? Primeiro, é colocando a cruz acima de todas as nossas questões. A segunda observação que Paulo faz aqui é justamente no versículo 15. Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criatura. Quando você chegar no céu, de forma muito surpreendente, Cristo não dirá para você, meu filho, o que você tem, mas ele perguntará, meu filho, o que você foi? Nós sabemos disso, que nós iremos morrer e não iremos levar absolutamente nada desse mundo. Talvez nem mesmo o nosso próprio nome, que nós zelamos tanto por ele. Mas Paulo está dizendo de forma surpreendente aqui, que as coisas mais importantes, que foi questão de debate para os Gálatas, e que estava desviando os Gálatas do evangelho, levando eles para uma sedução, para um outro evangelho. Essa coisa que era mais importante para os Gálatas, perde total importância diante da cruz de Cristo. Ele diz, pois nem a circuncisão e nem a incircuncisão, o que vocês estão brigando, nem o que é e nem o que não é coisa alguma. O que importa para Deus é ser uma nova criatura. É ser um filho de Deus. É viver uma vida santa. É estar em pé diante de Deus, sendo guiado pelo Espírito de Deus, vivendo pelo Espírito de Deus, andando pelo Espírito de Deus. São essas coisas que importam para Deus, Paulo está dizendo. Incircuncisão, circuncisão, isso não tem absolutamente nenhum valor. O judeu ficaria escandalizado, como não? O grego iria querer matar Paulo dizendo, como não? Mas Paulo está dizendo, usando o conceito mais importante daquela época, talvez para nós hoje, Paulo utilizaria o termo ter 1 milhão, nem ter 2 milhões, nem ter 3 milhões, ou não ter uma casa boa. Talvez Paulo utilizaria algo do nosso contexto, mas ele está indo no cerne da questão, mostrando que aquilo que é mais importante para as pessoas daquela época perde o seu valor diante da centralidade da cruz de Cristo Jesus. Irmãos, Paulo está nos encorajando a viver por essa cruz. Paulo está nos encorajando a viver com essa cruz erguida em nossas vidas dia a dia. E aí ele termina o seu argumento nos versículos 16 em diante, quando ele diz que a paz e a misericórdia de Deus esteja sobre todos aqueles que andarem de acordo com essa norma, e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, que ninguém me importune, pois eu trago no meu corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor, Cristo Jesus, seja com todos, seja com o vosso espírito. Amém. Algo brilhante que Paulo faz aqui para terminar,
é mostrar que uma vida centrada na cruz, ela é uma vida transformada de rituais. Ela não é uma vida que está presa a coisas. Ela está literalmente transformada. Vamos voltar no versículo 16. E pense agora, escute isso com muita calma. Que a paz e a misericórdia esteja sobre todos que andarem conforme esta norma. Paulo poderia dizer que a paz e a misericórdia de Deus esteja sobre todos vocês. Mas ele parece que restringe aqui o público que ele quer alcançar. Ele está literalmente querendo alcançar aqueles que estão se isentando dos rituais externos. Aqueles que não estão levando em consideração essas gabações que a vida ali do primeiro século estava proporcionando. Mas aqueles que estavam de fato amando a cruz de Cristo e que estavam observando as letras grandes que ele estava escrevendo. E aí então ele vem no versículo 16 e faz algo que ele nunca fez em nenhuma das outras cartas dele. Todas as cartas de Paulo, Paulo termina que a paz de Deus seja com vosso espírito, que a paz de Deus seja com vocês, que a paz de Deus esteja com todos. Mas aqui em Gálatas, ele restringe o seu público e é pertinente na sua colocação, que a paz e a misericórdia esteja sobre todos aqueles que andarem conforme essa norma. Ele está condicionando a paz e a misericórdia de Deus à prática da centralidade da cruz de Cristo. Eu posso perguntar aqui para vocês, nós queremos ter paz? Nós queremos viver debaixo da misericórdia de Deus? Então a cruz de Cristo precisa estar erguida em nossa vida. Nós queremos de fato viver com a graça misericordiosa de Deus estendida sobre nós dia após dia. A cruz de Cristo precisa estar erguida em nossas vidas. Não existe fórmula mágica. Não existe rituais externos. Não existe circuncisão ou incircuncisão. O que existe é a cruz de Cristo, a qual nos fará morrer para o mundo e a qual matará o mundo para nós. A qual mortificará o nosso coração e nos colocará diante de Deus para viver uma vida guiada pelo Espírito. Aqueles que andam conforme essa norma, aqueles que estão debaixo dessa regra, aqueles que estão debaixo dessa orientação, que a paz e a misericórdia de Deus seja com eles. Isso é importante para a nossa reflexão nessa noite, porque deve nos fazer pensar como nós estamos vivendo. E aí, versículo 17 e 18, Paulo então encerra com aquilo que nós poderíamos dizer, a sua bênção, a sua graça, a sua recomendação final para o povo de Deus. Quanto ao restante, que ninguém me importune. Primeiro, ele se coloca como aquele que consegue viver com a cruz de Cristo erguida. Ele não está pedindo para que nós façamos absolutamente nada que ele não esteja fazendo. Ele não está ordenando que nós venhamos a fazer algo que ele não conseguiu fazer. Muito pelo contrário, ele se coloca como exemplo aqui. Quanto ao restante, quantas demais coisas? Que ninguém me importune, pois eu trago no meu corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Eu mesmo sou um testemunho de que a cruz de Cristo está erguida. Então, sede os meus imitadores. Não é isso que ele fala lá em 1 Coríntios? Sejam os meus imitadores, sede os meus imitadores. E então, no versículo 18, irmãos, que a graça de nosso Senhor, a graça que capacita, a graça que alimenta, a graça que ajuda, seja com todos vocês, com todo o espírito de vocês. Amém. Duas observações aqui para nós finalizarmos. A primeira observação. Não existe fórmula para viver uma vida cristã guiada pelo Espírito de Deus se a cruz de Cristo não estiver erguida em nós. Se o nosso olhar estiver atento em outras coisas que não seja a cruz de Cristo, não existe como viver uma vida debaixo da misericórdia de Deus. Debaixo da graça de Deus. Irmãos, isso é muito importante, porque nós vivemos dias sedutores. Homens, coisas, televisor, músicas, cinema. Todas as coisas estão conspirando contra os eleitos de Deus. Mas esse apóstolo nos recorda lá em Romanos 8, quem porventura poderá nos separar do seu amor? Quem pode nos separar de seu amor? Quem separará os eleitos de Deus de seu amor? Se é Cristo Jesus que os justifica. Veja, é Cristo que está justificando. Então a cruz de Cristo tem que estar central em nossas vidas. E uma vez que ela está central, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Segunda observação, aquilo que eu diria que é uma aplicação para encerrarmos esse texto.
Nossa vida, nós nos gabamos de várias coisas. Nos gabamos do time que torcemos, nos gabamos dos filhos que muitas vezes têm sucesso, nos gabamos de coisas que construímos, nos gabamos de coisas que temos, nos gabamos do nome de nossa família. Nós nos gabamos de muitas coisas. Eu poderia dar uma lista extensa aqui. Mas o povo de Deus precisa se gabar da cruz de Cristo. O povo de Deus precisa se gabar do Evangelho de Deus. O povo de Deus não tem outra coisa que se gabar a não ser a cruz de Cristo. Quando perguntaram para C.S. Lewis o que mais impulsionava o coração dele, o que fazia o coração dele pulsar, ele respondeu o seguinte: a eternidade. É a cruz de Cristo que tem que ser o nosso alvo. Curve sua cabeça, permita-me orar com você. Pai, nós somos gratos a Ti. Iremos agora participar do cerimonial, que é a lembrança do Teu corpo naquela cruz, sendo esmiuçado por nossos pecados, Teu sangue sendo vertido. E nós, Senhor, não nos gabamos de uma cruz onde Cristo ainda está pendurado nela. Não, nós nos gabamos da cruz que representa a vitória do povo de Deus. Pai, nós Te louvamos porque a cruz de Cristo é central em nossas vidas. E ela nos traz, Deus, justamente as orientações pela qual nós devemos viver. E nós Te louvamos por isso, Pai. Obrigado pelas recomendações de Paulo aos Gálatas 6, que nos encoraja a viver de uma forma centrada e de uma forma, Deus, onde a Tua cruz, a cruz de Jesus Cristo, é celebrada em nosso viver diário, Pai. Senhor, obrigado por essa oportunidade, Te louvamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Obrigado, pastor André. Quero convidar o grupo de louvor nesse momento para cantar.